Bom, hoje eu vou mostrar um pouco como que está ficando a planilha de cálculo do plugin novo, tá? Esse daqui é uma rede que já está feita lá no C3 Drain da versão 4 e eu fiz aqui um comando para converter aquela versão para a versão nova do programa. Então, as bacias agora, ó, elas vão vir aqui já com as achuras, com label, tal, tudo bonitinho. E o plugin, como eu já tinha mostrado em outros vídeos, ele tem aqui uma espécie de um toSpace, porque eu não consegui colocar aqui dentro do toSpace do Civil. Eu já tentei de tudo quanto foi jeito, mas ainda não vai. Então eu criei um novo para ele. Aí aqui eu tenho o comando para calcular. Para calcular, ele vai chamar a planilha. Perceba que ele abre a planilha bem mais rápido do que a versão antiga. Isso porque ele não precisa processar o Pipe Network do Civil 3D. Tá? Aí ele tem a planilha é quase parecida com a versão anterior. A diferença é que ele coloca esses semáforos aqui na linha que tem problema e se você parar com o mouse em cima, você consegue verificar as regras, qual delas está sendo violada. Então, no caso, esse daqui está violando o DEG Max, que é a regra que está sendo violada. Se eu quiser olhar a regra, eu posso vir aqui pelas colunas, procurar ela. Tem bastante, tá? Então, eu acho mais prático vir por aqui, no objeto, regra. O editor de regras eu também já tinha mostrado. Então, por exemplo, o DEG-Max ele verifica se o degrau é maior do que 1,5. Lembra que o construtor de regras ele é para ser parecido com aquele Carry Builder dos Point Group, tá? Então, se você vem aqui e dá um nome para a regra, né? Depois você pode vir aqui escolher uma propriedade, colocar um operador e dizer um determinado valor para isso dali. Bom, voltando aqui na regra, então vai ter aqui, ó, ele está dizendo que aqui é o problema com degrau, esse daqui o problema é com o degrau máximo, enfim. As colunas, você pode vir aqui ó, e como tem bastante, eu categorizei elas aqui da mesma maneira que aparece nesses títulos em negrito. Então, se eu não estou interessado, por exemplo, nos dados de geometria, seção, é só vir aqui e ir desligando as colunas. Ó, eu vou desligar todas, vocês vão ver que vai ficar bem pouquinhas marcadas. Então ficou aqui no caso só a parte de estrutura, ó, bem poucas colunas. Se eu quiser vir aqui marcar todas, ó, mostrar todas, ele vem e tica todas as caixinhas aqui. Eu também posso salvar o estado, então ele vai me perguntar aqui um nome, ó, teste. E depois se eu vier aqui e desmarcar todo mundo, ó, eu posso vir aqui simplesmente e recarregar ela só dando um clique. E pronto, vai carregar todas as colunas de novo. Selecionei um objeto qualquer aqui, ó, ele vai me mostrar o zoom aqui na tela, se eu optar aqui pelo auto zoom, né? Ele já vai deixar aqui o item destacado, que nem o Gravity Analysis faz do Civil 3D, ele deixa destacado, então eu coloquei a mesma função aqui. Se você quiser ver os dados de escavação, quando você seleciona um tubo, né, no caso aqui eu estou selecionando um tubo, vamos diminuir o zoom, ó, é aquele tubo ali. Eu consigo visualizar os dados de escavação, que são todos esses daí. Se eu quiser exportar, eu posso exportar isso daqui em algum lugar e vou ter a minha nota de serviço de escavação. Perceba que a velocidade de processamento está muito melhor do que na versão anterior. Então, quando você seleciona outras linhas, por exemplo, essas daqui, ó, você também pode verificar como tinha naquele preview que ficava aqui na planilha. Eu achei melhor deixar destacado assim, porque eu posso escolher não ver aquilo. Muitas pessoas me pediam para não ficar vendo aquilo lá e ocupar menos espaço na tela. Então você pode ver só a planilha com um detalhamento mais prático, vamos dizer assim, para editar. Pode ver a planilha de escavação, né, com o preview da seção que você está cortando. E pode ver também um preview tridimensional das coisas que você selecionar na tela, tá? Então, eu vou melhorar aqui um pouco o layout. Ó. Se você tiver dois monitores, vai ficar bem bacana isso. Mas se você tiver um só, que nem eu aqui tenho um só, dá para você deixar a viewport ativa aqui do lado e mexer com a planilha aqui do lado, desse outro lado, né, sem problema nenhum. Então, se você selecionar um tubo ou selecionar todos, perceba que você está vendo aqui o tubo,
a seção cortada da vala e do terreno, que é para você validar isso daqui, né? Claro, eu ainda estou trabalhando no programa, então eventualmente vai ter aquele interference check lá para mostrar aquela bolinha vermelha dizendo, ó, aqui tem problema, ali não tem, enfim. Todos os itens aqui são editáveis, né? Se você quiser controlar as propriedades da vala, por exemplo, está aqui. Se quiser editar a equação de chuva, está aqui. Você pode vir aqui e criar aquela lista, ó, importar ou então procurar lá na minha página. Na minha página você vem aqui, clica a bolinha em um determinado lugar, por exemplo, São Paulo, pede pesquisar, e ele vai mostrar a quantidade de equações de chuva que tem ali por perto. Aí se você der o zoom aonde você clicou, a mais perto dessa posição, por exemplo, é essa daqui. Ó. Essa daqui você vem aqui, copia esse dado, volta lá no programa, né? E pode escrever diretamente aqui, não tem problema nenhum. Pode escrever diretamente aqui, só dar um nome e tal. Isso é mais para referência sua, tá? Ah, se você quiser exportar a planilha do jeito que ela está aqui, também é possível. Você clica aqui nesse ícone, né, do planeta aqui, que é o mesmo ícone que está na versão anterior, tá? Então, ele vai criar uma planilha, ó, com todos os dados que tem naquela lá. Aqui no caso ele abriu demais a coluna porque eu pedi para mostrar essa coluna aqui das regras, tá? Mas depois você pode copiar isso daqui, jogar no Excel e fica tranquilo. Pode exportar direto para o Excel? Vai poder. Eu ainda não coloquei isso para aqui com o ícone do Excel, que nem tem na versão anterior, mas vai poder. Tá? Se você quiser mudar a posição dos tubos, ó, você pode vir aqui, dar dois cliques e vir aqui e escolher outra posição. Claro que ele não vai alterar aqui na planta ainda, ele vai alterar aqui no preview só, tá? Então, provavelmente aqui o tubo vai sair fora do lugar. Mas a ideia é que isso aconteça também. Tá? No preview ele já faz isso, mas aqui em planta ele ainda não faz, mas vai fazer. Porque a ideia aqui é a seguinte, ó, quando você tiver ó, dentro do programa, ele vai mostrar essas bandeirinhas aí. A ideia do civil, quando tem essa bandeirinha, é porque a coisa está desatualizada ou tem algum problema, certo? Aqui a ideia é a mesma. Então, se tiver essa bandeirinha aí, o tubo, a estrutura está desatualizado. Ou tem algum problema com a regra. Daí você pode parar com o mouse em cima e ele vai te dizer aí, ó, no caso aqui eu pedi para que ele me mostrasse o resultado das regras. Então ele diz que tem algum problema aí, alguma coisa com essa estrutura ali, ou então com essa daqui. E daí o seguinte, ó, se você tiver aqui na planta, vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui. Se você tiver aqui na planta e escolher um tubo qualquer, ele vai dar um destaque no perfil onde essa estrutura aparece, ou o tubo no caso. Né? E se você tiver aqui no perfil e clicar, ó, ele dá um destaque na planta onde está aparecendo. Então isso aqui facilita bastante você se localizar para poder editar eventualmente alguma coisa. Também vai ter aqui os blipzinhos para você editar, como tem no civil, e veja que a velocidade é a mesma que tem no Pipe Network. Então você vem aqui, arrastou sem problema algum. Né? Arrastou e isso daqui já vai recalcular a rede inteira. Tá? Então se você colocar labels aqui dentro, mostrando cota, dados da hidrologia do tubo, coisas assim, você fazer esse tipo de edição aqui pelo perfil, ele já vai recalcular a rede e já vai atualizar aqui. Tá? Então, se você vier aqui e ele falar, ó, cobrimento mínimo tá como verdadeiro, ou seja, violou a regra do cobrimento mínimo, você veio aqui no tubo em perfil, arrastou aqui os blipzinhos dele, ó, ele já vai corrigir aqui, se o cobrimento for satisfeito, ele já vai corrigir aquele tubo que foi modificado, né? Entendeu? Então fica bem mais prático. Então a planilha meio que fica desnecessária assim nesse caso, mas ainda é um recurso que você pode vir aqui e calcular. Você também vai ter recurso para numerar, né? E daí ele vai numerar as redes e tal. Você também vai poder vir aqui e pedir para numerar as bacias conforme a estrutura. E daí você vai ter um template onde você pode colocar o template do nome, enfim. Se você quiser editar a bacia, ó, ela é editável. Vim aqui, arrastei o vértice.
Ele demorou um pouquinho aqui, por quê? Porque ele calculou toda a rede de novo. E isso acontece na primeira vez, tá? Porque daí ele cria uma espécie de um buffer, um cache do que aconteceu na rede, e daí as próximas edições ela fica um pouquinho, ela fica rápido de novo. Por quê? Porque ela só recalculou esse trecho e a hidrologia daqui para baixo. O restante não alterou. Então ele fica rápido ainda. Veja que a label aqui acompanha, tal. Se eu quiser pegar as propriedades desse cara, eu posso vir aqui nos properties e trocar lá, por exemplo, o coeficiente C, ó, com a 0,6, por exemplo, né? Ele vai lá, já vai atualizar a label, já vai calcular tudo de novo a rede e a rede já vai estar calculada. E daí, de repente, se você quiser criar uma tabela dos dispositivos da rede A, por exemplo, ó, criar. E daí eu quero que ele selecione tudo. Não, quero que ele selecione a rede. Qual rede? Eu quero que ele selecione a rede A. E daí eu vou criar aqui um template para a tabela, aonde eu vou editar o estilo e vou adicionar colunas. Quem já usou NotaServe vai ver que aqui o editor de colunas é parecido com o dele. Vou adicionar cabeçalhos, vou adicionar aqui, adicionar tipo. Eu quero uma tabela só com estrutura. Coloquei estrutura. E da estrutura eu quero, por exemplo, o seu nome, né? Vou querer também a sua locação, né? Que seria o ponto de inserção. E vou querer, de repente, lá, seção. Vamos achar aqui, seção tipo. Né? Ok, mas coluna aqui sobrou, eu posso vir aqui e remover a coluna. Aí eu dou um título aqui, nome, locação e seção. E posso vir aqui mesclar e dizer, opa, remover linha, posso vir aqui mesclar e dizer estruturas, né? Ok. Criei aquele estilo, vamos colocar um nome aqui para esse estilo. Na identificação eu vou colocar aqui, tabela de estruturas. Ok, ok. Vou colocar essa tabela em alguma posição. Coloquei numa posição e dei um OK. E ele criou a tabela aqui para mim. Se você pegar essa tabela aqui, eu vou colocar aqui na planta, ó, vier aqui nessa rede A, né, e deletar alguma coisa, ó, por exemplo, deletei aquela lá. Perceba que a tabela modificou. Se eu vier aqui e colocar de volta, a tabela é dinâmica, que nem no Civil 3D. Se eu quiser pegar essa tabela aqui e mandar lá para o Excel, então eu posso vir aqui, exportar a tabela, ele vai me gerar aqui um arquivo HTML, que eu posso vir aqui simplesmente copiar, colar lá no Excel e pronto. Né? Então, eu consigo gerar nota de serviço de locação, com todas as propriedades, desde as hidrológicas, geométricas, seção, tudo. Se tiver visível aqui, vamos editar aqui o estilo da tabela, editar o estilo. Se tiver visível aqui nessa caixinha, é visível na tabela. Se você pegar aqui a estrutura e colocar aqui no Properties, tudo que você enxergar aqui nessa caixa vai ser possível alterar e vai ser possível colocar nessa tabela. Tá? Então vamos ver de novo aqui lá onde eu estava calculando, calcular. Tá? Eu coloquei uma opção aqui de mostrar, além nas linhas, além dos tubos, que é o que tem na versão anterior, também mostrar as estruturas. Então você vai ver assim, no outro já tinha acho que cerca de 60 colunas, esse aqui tem quase 200, tá? Por quê? Porque ele mostra propriedade de tudo para tudo. Então se você não quer ver as estruturas, por exemplo, ou não precisa ver as de seção, porque as de seção ela vai criar a coluna para cada tipo de objeto. Então, por exemplo, chaminé só faz sentido nos postos de visita, né? Não vai ter para ala. Mas vai ter aqui uma caixinha, se você tiver posto de visita na rede e você quiser ver aqui na coluna, vai ter uma coluna para isso. Tá? Então, eu posso desmarcar isso aí, porque isso aqui não me interessa. Também posso vir por aqui, ó, todas as propriedades vão ter aqui uma descrição aqui embaixo. Tá? As que tiverem equação, né,
vai ter aqui uma explicação do que é a equação. Então, por exemplo, está aqui, ó, Tm é o máximo entre o Tc dos tubos de montante e o Tp dos tubos de montante. A vazão, como é que ele obteve a vazão? A área da seção vezes o VSP. Aí você vai me perguntar assim, bom, o Gravity Network do Civil 3D faz análise à seção plena e também faz análise com a velocidade real escoando. É o que o programa aqui também faz, tá? O C3 Drain já fazia isso, esse aqui também faz. O que mais que tem aqui ainda? Ah, a ajuda que eu estou escrevendo sobre, como eu disse, o programa ainda não tem nome, então se você tiver uma sugestão, sinta-se à vontade para fazer uma sugestão. Você também pode vir aqui e escolher um objeto aqui, por exemplo, eu quero ver esse aqui na planilha. Ele vai lá e marca aquele ali na planilha. Aí eu quero ver o preview daquele tubo. Eu vejo o preview da seção daquele tubo. Como eu já tinha mostrado, eu posso exportar essa planilha, posso modificar as colunas que eu quero que apareça, eu também posso mudar a ordem em que isso aqui aparece, como já acontecia na versão anterior, né? Posso ver a vista 3D do tubo, tá? E daí isso aqui fica interessante, ó, porque você consegue ver o tubo, consegue ver a vala. Então eu ainda estou trabalhando nisso daqui para ver como que fica a melhor forma de apresentar. Então se você tiver uma sugestão, outra vez, sinta-se à vontade em falar. Beleza? É isso aí.